Bom dia, pessoal. Bom dia que está na sala, bom dia que está em casa. Ó, a gente vai começar, então, com a correção da página 50, que vocês haviam comentado que a gente não tinha feito na última aula, porque não deu tempo. E depois a gente segue com o assunto da aula de hoje, a partir da página 53, tá certo? Vamos lá. Observe, então, aí a primeira questão aí na página 50. Ela diz o seguinte: e por falar em extensão de terras no sentido do sétimo ano, você estudou sobre a concentração fundiária no Brasil. Com o auxílio da charge, recorde o assunto e explique de que se trata essa política agrária. E aí ao lado tem uma charge no livro de vocês que fala o seguinte: por que não podemos entrar e plantar nessa propriedade? É propriedade privada. Então aí destacando que uma grande porção, uma grande concentração de terras está na mão de poucas pessoas. Geralmente, esses territórios, essas terras, elas são demarcados por estruturas físicas que limitam o acesso da população a essas terras. E quem mais sofre com esse problema da má distribuição de terras dentro do território brasileiro e a concentração de terra na mão de poucas pessoas é justamente a população que depende do trabalho com a agricultura familiar, que aí não conseguem concorrer com os grandes produtores, né? Que são detentores aí de grandes latifúndios, que são grandes propriedades de terras. E aí, como resposta para essa questão, vocês podem colocar exatamente o seguinte: na concentração fundiária, atualizem aí, tá? Quem está em casa também, na concentração fundiária, uma significativa, na concentração fundiária, uma significativa. Para quem chegou depois, no online, é página 50, tá? Que a gente está respondendo. Na concentração fundiária, uma significativa parte das propriedades rurais pertence a um pequeno número de latifundiários. Enquanto um número pequeno só corrigindo, pessoal, um número pequeno não, enquanto um grande número, desculpa, tá? Enquanto um grande número, página 50, tá? Quem entrou agora. Enquanto um grande número de pequenos proprietários detém poucas terras em pequenas propriedades. Então é justamente isso, né? Que vocês provavelmente se recordam do ano passado. Essa é a atual estrutura fundiária brasileira. A gente tem uma grande concentração de terras na mão de poucas pessoas, enquanto um quantitativo imenso de pessoas, de pequenos produtores, detêm uma pequena parcela da propriedade dessas terras. E claro que isso só demonstra uma divisão desigual, uma distribuição desigual desse território, tá? Professor, Oi? o senhor pode repetir só para ver se eu coloquei certo aqui as coisas?
Vamos lá, do início, tá? Na concentração fundiária, uma significativa parte das propriedades pertence a um pequeno número de latifundiários, enquanto um grande número de pequenos proprietários detém poucas propriedades ou pequenas propriedades de terra. Okay. Vamos lá, a quarta questão aí na página, ela diz o seguinte, ó. Observem aí. Quais são as semelhanças entre a estrutura fundiária da Bolívia e a estrutura fundiária no Brasil e por quê? Esse gráfico, que mostra aí ao lado para vocês na tela, ele está justamente trazendo esse exemplo da estrutura fundiária na Bolívia e no Brasil, tá? De acordo com as informações que vocês observam aí, na coluna verde a gente tem o número total de estabelecimentos em porcentagem, tá? Na coluna verde. E na coluna em laranja, a gente tem a porcentagem de áreas ocupadas por estabelecimentos agrícolas, tá? Então, observem que, em ambos os países, no caso aqui, ele divide de acordo com o tamanho do estabelecimento, o tamanho da propriedade, tá? Em 20 hectares e acima de 100 hectares. Então, vamos lá. Aqui no caso da Bolívia, a gente tem um grande número de estabelecimentos com aproximadamente 20 hectares, tá? Então, ou seja, pequenas propriedades. Enquanto o número de áreas ocupadas corresponde apenas a 4%, tá? Oi? E aí, no Brasil, a gente observa que esses números, eles são um pouco diferentes. E aí, como resposta, vocês podem colocar, observa-se, pode colocar abaixo aí que a resposta é pequena, tá? Uma relação desigual, observa-se uma relação desigual. Observa-se uma relação desigual entre o número de estabelecimentos, e a área ocupada. Pronto? Tem mais. Já que poucos estabelecimentos ocupam grandes áreas e muitos outros se instalam em áreas menores. Ponto. Se instalam em áreas menores. Sim, toda segunda. Não é, também não tenho essa impressão. Tem essa impressão. Vamos lá. Quinta questão, pessoal, seguindo aí. Ó, a quinta questão é o seguinte. Quais são os dados comparativos que denotam a concentração de terra em ambos os países? Então, os dados aí contidos nesse gráfico que vão trazer para a gente como exemplo
que há uma concentração de terras é justamente a localização dos estabelecimentos agrícolas. Então, como resposta, vocês podem colocar aí o seguinte. A comparação, número 5, tá? A comparação, 50. Tá. Ó, essa resposta é pequena. A comparação entre o número de estabelecimentos... Oi? Não, já fiz. Só não corrigir. A comparação entre o número de estabelecimentos, que é maior do que as áreas. Você pode repetir que estava cortando meu áudio aqui? Posso. A comparação entre o número de estabelecimentos. Que é maior, a concentração entre o número de estabelecimentos, que é maior do que as áreas ocupadas. Ponto. Então, a política agrícola, dessa forma que ela é estabelecida, não é a resposta mais não, tá? Dessa forma que ela é estabelecida, com essa má distribuição e essa concentração de terras na mão de poucas pessoas, ela só acaba beneficiando os grandes produtores, enquanto a população que depende do trabalho com a agricultura familiar não tem benefício algum. Primeiro, porque não consegue concorrer. E, em muitos casos, acabam não tendo recursos para investir em suas produções. E sem falar, é claro, de grandes extensões de terras que não são utilizadas simplesmente para nada. A terra está lá parada, mas pertence a outros grandes produtores. Ó, e de atividade de casa, eu tinha deixado para vocês responderem a página 50, não foi? Oi? A 51 é pessoal, as duas. Vamos lá. A primeira questão da página 52, ela diz o seguinte, ó. Não, 51 tem duas questões, mas elas são pessoais. Vamos lá. Oi? Isso. Vamos lá. A questão número 1 da página 52, ela diz o seguinte. Reflita sobre as riquezas naturais presentes na Antártida e as diversas nações que desenvolvem pesquisa nessa região. Nesse sentido, podemos afirmar que se trata de um contexto geopolítico. O que é necessário para que haja conflitos entre os países? Argumentos nas linhas a seguir. Então, de acordo com o texto que tem na página anterior, vocês vão ver que o território da Antártida é um território que é utilizado por pesquisa por diferentes países e ele é a exploração dentro da Antártida e as pesquisas que são desenvolvidas, ela é feita de forma... Vamos definir hoje. Ela é feita, a exploração do território, o uso do território, as instalações que existem lá, ele é feito de forma compartilhada. Então, ou seja, a gente vai encontrar diferentes países com instalações na Antártida que realizam pesquisas e têm direito sobre o uso e exploração de parte do território, já que ele é um território compartilhado entre diferentes países, tá? E isso foi possível justamente a partir da assinatura do Tratado da Antártida, que existe. E, na atualidade, como vocês observam aí, vão existir lá mais de 50 bases de pesquisas, sendo que 16 delas pertencem a países da América Latina. E aí a gente vai ter bases de pesquisa de países da Europa, principalmente Estados Unidos também, e até países da Ásia também, tá? E aí a primeira questão, como resposta, vocês podem colocar aí, sim. Isso, a primeira... Oi? Não é pessoal, não, essa questão. Não.
Argumento. Não, não é resposta pessoal. Sim, pois se trata, pois se trata do interesse Sim, pois se trata do interesse estratégico de domínio territorial, de domínio territorial, se trata do interesse estratégico de domínio territorial por parte do governo dos países. Ponto. Peraí, sim, pois se trata do interesse Estratégico do domínio territorial por parte dos governos dos países. Peraí, repete de novo, por favor. Sim, pois se trata do interesse estratégico do domínio territorial por parte dos governos. Ponto. Tem mais. Peraí. Então, eu cheguei lá, entendi. É necessário que respeitem, é necessário que respeitem os acordos, é necessário que respeitem os acordos estabelecidos vírgula, que garantem acesso e estabelecem limites para o usufruto científico. Para ver? Usufruto Uso. científico. Então, é justamente isso. Pelo fato da Antártida ser um território compartilhado e muitos países terem bases de pesquisa instaladas naquele território, é necessário que todos os países que estão envolvidos e que usufruem daquele território para a realização de pesquisa e exploração de recursos naturais que existem lá, sigam todas as regras que foram definidas pelo Tratado da Antártida, justamente para minimizar ou até mesmo garantir que não haja nenhum conflito de interesse entre os países que lá realizam pesquisa, tá? Não basta só que um país siga as regras, todos os outros países também precisam seguir. Exato. Usufruto científico. Oi? Não chega até ali, não, olha o que não. Sabe quem são? Mas não vai ver. Não.
Pessoal que está em casa seguindo para a página 43, eu só vou repetir mais uma vez a resposta, porque alguém me pediu aqui no chat, tá? Coloquem o seguinte, ó. Sim, pois se trata do interesse estratégico do domínio territorial por parte do governo dos países. É necessário que respeitem os acordos estabelecidos que garantem o acesso e estabelecem limites para o usufruto científico. Tem a segunda, né? Vamos lá. A segunda questão aí, ela diz o seguinte, ó. Muitos cientistas acreditam que a emissão de gases poluentes na atmosfera pela ação humana tem sido responsável pelo aquecimento global. E justamente essa questão do aquecimento, ela tem sido percebida de forma muito mais intensa nessas regiões polares. Esse processo pode gerar uma série de impactos negativos na Antártida, como, por exemplo, o derretimento das geleiras. E, consequentemente, o aumento do nível dos mares, e o comprometimento de espécies. Justamente porque, se imagina aqueles blocos de gelo imensos que existem na Antártida, se eles se desprenderem de algum determinado ponto e derreterem, toda aquela água que derreteu, ela vai em direção ao oceano, obviamente. E, consequentemente, isso pode afetar regiões costeiras que não têm uma elevação tão alta por conta do aumento do nível dos mares. Vamos lá. O aumento do nível do mar comprometendo aí algumas espécies também. Na sua opinião, o Tratado da Antártida é suficiente para a proteção efetiva da região? E aí? Qual seria a opinião de vocês sobre isso? Sei. O que é que acontece? Essa questão do aquecimento global e dos impactos do aumento do efeito estufa, ele não está diretamente ligado às ações que são desenvolvidas na Antártida. A Antártida é apenas uma região onde a gente vai perceber os efeitos do aquecimento global e desse aumento da potencialização do efeito estufa. Só que tudo isso vai acontecer justamente por quê? Por conta das atividades que a gente desenvolve, os seres humanos desenvolvem, em outras regiões do planeta. Ou seja, o planeta é único. Então, tudo que acontece em um determinado ponto, principalmente em outros planetas. Acredito que sim. Acredito. Não. Não é o alienígena verde, não. Acho que não. Professor? Oi. Ó, vamos lá, porque o pessoal fez uma pergunta aqui na sala. Então, oi. Minha chamada caiu. Já fiz a correção desse segundo aí. Pronto. Não, vou fazer agora. Estou comentando a resposta aqui. Bem, e aí o que é que acontece? É preciso que a gente pense que o Tratado da Antártida ele vai estabelecer alguns acordos do ponto de vista dentro daquele território. Ou seja, os limites que cada país e as regras que cada um deles devem seguir. Porém, ele não necessariamente vai estabelecer regras para as questões ambientais em outros pontos do mundo, como, por exemplo, a minimizar a emissão de gases poluentes, que são potencializadores do efeito estufa. Tá? E aí, como resposta, vocês podem colocar o seguinte: não, vírgula, não. Não, vírgula. São necessárias. Mas você deve ter colocado na prova. Não, porque são necessárias medidas. 52. São necessárias medidas mais. São necessárias medidas mais contundentes. São necessárias medidas mais contundentes para a proteção ambiental da região. Justamente aquilo que eu havia falado com vocês, né?
Não adianta que os países que desenvolvem pesquisa na Antártida eles sigam as diretrizes que são estabelecidas pelo tratado, se no restante do mundo a questão ambiental, as políticas ambientais, elas não são seguidas. Vai impactar a Antártida da mesma forma. São necessários Medidas mais contundentes de proteção ambiental. Medidas mais contundentes de proteção ambiental. Medidas mais contundentes de proteção ambiental da região. Da região. Ambiental, da região. E aí, da região, vírgula, considerando principalmente os riscos do possível aquecimento das geleiras, ponto. Aquecimento das geleiras, ponto. Vai ter mais? Não, encerrou. Coitada. Mas fica carregando e caindo. A bateria está chegando. Não. Só para Todas as coisas. Então vamos lá, pessoal. Seguindo aí, para a gente começar o assunto da página 53. Não. Está na primeira ainda. A gente vai seguir daquela mesma forma, tá? Eu vou fazendo alguma pontuação sobre o assunto e a gente vai respondendo aí em seguida, tá? Só destacando alguns pontos do assunto, tá? Nossa, velho. Tinha que ser. Pessoal que está em casa, seguindo aí com a página 53, observem aí, os organismos internacionais de integração e cooperação. Como a gente tinha visto na aula anterior, as características econômicas dos países que compõem a América Latina, elas são basicamente semelhantes, tanto do ponto de vista industrial, quanto das principais atividades que são desenvolvidas. A questão dos índices sociais também são bastante semelhantes. Então, devido a essa semelhança que há entre questões econômicas e sociais dentro desses países da América Latina, seria interessante que existisse alguma possibilidade de integração desses países,
principalmente do ponto de vista da cooperação econômica entre eles, justamente para que esses países eles passassem a se destacar um pouco mais dentro da economia mundial. Então, observem aí que, ao longo dos últimos anos, foram realizadas diversas tentativas de integração de países latino-americanos, com o objetivo, é claro, de estabelecer uma cooperação econômica que favorecesse, é claro, o desenvolvimento desses países, tá? E, para isso, diversas tentativas de integração ocorreram. E aí no mapa, como vocês observam aí no livro de vocês, alianças econômicas da América Latina. E aí a gente tem alguns exemplos de alguns acordos que foram firmados, algumas tentativas de alianças econômicas entre os países, justamente para possibilitar essa integração econômica entre eles. Pronto, cada um desses quadros que vocês observam aí ligados ao mapa, eles representam um desses acordos que foram firmados, essas tentativas de integração e de cooperação entre os países. O primeiro que a gente precisa destacar é justamente o último, tá? O chamado Mercosul. E aí, os principais países que integram originalmente esse bloco econômico é justamente aí. Coloquem aí dentro do quadro. O significado de Mercosul, né? Coloquem aí. Mercado Comum do Sul. Mercado Comum do Sul, composto por... Oi? Por que eu ia 3 e 17? Não ia 4. Ele sabe. Não sei dizer. O senhor vai estar aqui, vai seguir o calendário, então o senhor vai estar aqui. Vamos lá. Que ótimo. Vamos lá. Composto por Brasil, Uruguai, Argentina, Brasil, Uruguai, Argentina e Paraguai. E, em linhas gerais, justamente esse mercado comum entre esses países é justamente facilitar e distinguir taxas comerciais para a comercialização entre esses países. E, claro, que tornar a economia desses países mais fortes dentro do cenário econômico global. Vamos lá. A primeira questão aí, ela diz o seguinte: após a observação do mapa e das descrições de cada uma das alianças econômicas, complete as informações do quadro do Mercosul com base no que estudamos sobre esse bloco anteriormente. E aí, vocês já fizeram aí, né? E a segunda questão, ela fala o seguinte: de acordo com a leitura do mapa, é possível afirmar que todas as alianças têm um objetivo comum entre elas. Então, como a gente está falando sobre questões econômicas, processo de integração e de cooperação entre os países latino-americanos, o que é que todas essas alianças econômicas ela têm em comum? De acordo com essas alternativas que aparecem aí na tela. A primeira é a formação de um único bloco econômico ou desenvolver a cooperação econômica com a criação de um mercado comum. A segunda, marquem aí, exatamente. E o primeiro é para... Não, o primeiro era para completar o quadro que a gente já fez. Então, a integração da América Latina, ela tornou-se mais efetiva a partir do ano de 1991, com a criação do Mercosul, ano em que ele foi criado, e o surgimento desse bloco, consequentemente, ocasionou... Oi?
Você marca um X na segunda alternativa, tá? Então vamos lá, seguindo. E o surgimento desse bloco, é claro que ampliou as relações políticas e comerciais entre os países sul-americanos, tá? E por esse motivo, ele é o mais importante da América Latina, dentro daqueles que a gente tinha visto anteriormente destacados ali no mapa. Observem esse segundo parágrafo aí, acima da tabela, ele destaca justamente, o que eu havia comentado com vocês, sobre o principal objetivo desses acordos de cooperação econômica, tá? Que é justamente aí o estabelecer uma união aduaneira entre os países, ou seja, um livre comércio, sem que haja a cobrança de taxas alfandegárias, tá? Entretanto, a formação efetiva do mercado entre os países membros ainda não está bem definida, tá? Porque o que acontece? Por mais que alguns desses países aí, como a gente tinha visto, Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai, eles façam parte desse mesmo acordo, a estrutura econômica desses países ela é totalmente diferente uma dos outros. Como vocês observam aí na tabela, tá? Na primeira coluna, ele destaca aí justamente, ó, população em milhões de habitantes. Qual é o país que tem a maior população dentro desses que compõem o Mercosul? Qual deles tem a maior área territorial? A renda per capita é maior em qual dos países? Brasil. Não. Não, é Argentina. Não. Não, é Uruguai. Uruguai. A inflação é mais alta na Argentina, atualmente. A taxa de desemprego ela é menor no Paraguai. E a dívida externa que esses países acumulam é maior no Brasil e menor no Paraguai. Então percebam que... Essa dívida é de quê? Essa dívida de quê? Oi? Essa dívida do Brasil é de quê? A dívida externa que esses países acumulam é justamente de empréstimo que os países pegam em bancos internacionais, como por exemplo, ou até mesmo com outros países que emprestam dinheiro ao Brasil ou a qualquer outro país, e isso se caracteriza como dívida externa dos países. Lembram que a gente tinha estudado em algumas aulas anteriores, e a gente vai falar sobre algumas delas, sobre as instituições, algumas instituições internacionais, como FMI, OMC, ONU. Então, algumas dessas instituições funcionam como agentes financiadores para alguns países. Os países podem pedir empréstimo a algumas dessas instituições, e até mesmo a outros países. Isso, claro, vai interferir na dívida externa dos países, tá? Vamos lá. Então, a terceira questão aí, ela diz o seguinte: a partir da análise da tabela, qual fator expresso por meio dos dados dificulta a integração latino-americana e a efetiva formação de um mercado comum? Em resumo, por mais que exista essa tentativa de se estabelecer um mercado comum através dessa união, conhecida como Mercosul, entre esses países, eles vão enfrentar algum tipo de dificuldade, justamente por conta dos dados apresentados nessa tabela. A estrutura econômica desses países ela é desigual. E por que, então, isso vai dificultar esse processo realmente de integração e que se estabeleça de forma mais efetiva um mercado comum entre esses países? Então, como resposta, coloquem aí justamente o seguinte. Isso. As grandes desigualdades socioeconômicas, as grandes desigualdades socioeconômicas existente entre os países. Ponto. Mas você vai passar a revisão? Possa ser que eu passe. Eu vou definir hoje com vocês quais são as páginas. Entendi melhor.
Passar a revisão? Ou então, apesar de não fazer. Mas aí dá para eu passar uma revisão também, porque essa semana, quinta-feira, a gente acaba o livro. E aí, possivelmente, vocês já estão com o livro 4? Sim, eu sim. Mas tem gente que já está com ele em casa, com o livro 4. Sim. Já, né? Ok. E aí, o que é que acontece? A gente encerra o livro quinta-feira, e aí, como vai ser pouco assunto para fazer o simulado, e aí vocês já vão saber quais são, eu trago, por exemplo, 5 questões baseadas no assunto, e a gente comenta elas rapidinho. E aí eu provavelmente faço o simulado, não com as mesmas perguntas, mas sobre o mesmo assunto. Fizeram aí, não foi? Vamos lá. Recapitulando. Então, além dos blocos econômicos, que são formados por alguns grupos de países, como, por exemplo, esse acordo econômico que formou o Mercosul, a gente vai ter também aí a atuação das organizações internacionais. E algumas dessas organizações internacionais, elas buscam justamente auxiliar na integração econômica entre esses países. É claro também que essas organizações, elas vão estabelecer regras para as relações comerciais dentro desses países, elas serem favoráveis, para que um país ele não se sobressaia do ponto de vista econômico mais beneficiado do que outros países, tá? E aí, ligados à educação, pesquisa e cultura dentro do continente americano, também tem essas influências. Então, vamos só recapitular quais são essas organizações. A questão número 4, ela fala o seguinte, ó, estudamos algumas dessas organizações que, além da integração e cooperação econômica, busca manter a paz e a segurança mundial. Você consegue recordar quais são elas? Essas organizações, existem algumas organizações internacionais que são responsáveis por regular as relações comerciais entre os países e algumas delas têm como objetivo também manter umas relações mais harmônicas entre os países, impedindo que haja conflitos entre eles. Dentro do ponto de vista de manter uma relação harmônica entre os países e minimizar a existência de conflitos, a gente tem justamente a ONU, não é isso? E dentro de outras organizações, a gente vai ter o FMI, por exemplo, vamos ter a OMC e outras organizações. E aí, como resposta, coloquem aí para essa questão, tá? A número 4. Primeiro, Organização das Nações Unidas. Sempre no final, vocês coloquem a sigla de cada uma delas, tá? Organização das Nações Unidas. Lembrando que a sigla é composta pela primeira letra de cada palavra, tá? Organização das Nações Unidas. Esse é o começo já, né, professor? Isso. Organização das Nações Unidas. Organização Mundial do Comércio, OMC. Organização Mundial do Comércio, OMC. Próxima, Fundo Monetário Internacional. Oi? Mundial do Comércio. Fundo Monetário Internacional. Monetário Internacional. FMI, né, professor? Isso. Fundo Monetário Internacional. Banco Mundial. Banco Mundial. Bem, né? Pode ser. O Banco Mundial não tem Não. Banco Mundial. E, por último, Organização Internacional do Trabalho.
Posso. Repetindo, tá? Organização das Nações Unidas, Organização Mundial do Comércio, Fundo Monetário Internacional, Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial e, por último, Organização Internacional do Trabalho. A sigla desse Organização Internacional do Trabalho é Banco Mundial. OIT? Isso, exatamente. Internacional, Organização Internacional Do Trabalho. Na sequência, vocês observam aí na página 53, 55, algumas outras organizações, tá? Também. Sigam aí para a página 56, tá? Aí vai terminar o vídeo dessa semana ainda, professor? Vai, termina quinta-feira. Beleza. Na página 56, vai ter algumas informações aí que destacam uma característica comum entre alguns blocos econômicos. Como, por exemplo, destacando aí na União Europeia, a gente tem justamente o que a gente chama de unificação monetária. Ou seja, os países que compõem o bloco econômico europeu, eles utilizam uma mesma moeda, tá? Então, o dinheiro que circula entre os países que compõem o bloco é o mesmo. E uma das possibilidades aí que possa vir a acontecer também com o Mercosul é justamente essa unificação monetária, tá? É uma das propostas que existem para a integração desses países. E claro que caso isso venha a ocorrer, os países que compõem o Mercosul, eles vão passar a utilizar uma única moeda, tá? Seguindo aí para... Mas isso já acontece? Não, ainda não. Está aí como proposta. Vamos lá para a página 57 para a gente fechar o assunto, que é apenas um pequeno resumo do que a gente viu aqui. Oi? A 56 é pessoal, tá? A segunda questão é pessoal. Isso. Porque é para fazer um desenho, tá? O senhor quer esperar que a gente faça, não? Daqui a pouco. Beleza. Vamos lá. Como vocês sabem aí, esse pequeno quadro, ele traz um resumo sobre as características de tudo que a gente viu atualmente, tá? Então, vamos ao seguinte. A gente viu que o continente latino-americano, a porção latino-americana do continente americano, ela é bastante extensa. Possui uma grande diversidade de recursos naturais, diversidades culturais e um grande quantitativo populacional, tá? E aí, dentro desse primeiro quadro que vocês observam aí do lado esquerdo, no último quadro a gente tem o quê? Diversidade de recursos Culturais e... Lembram daquele mapa que a gente viu? Ó, eu vou guiando vocês, tá? E energéticos, não. Exatamente. O mapa da página 45, ele mostra justamente a distribuição de recursos minerais e energéticos dentro do continente latino-americano. Então, só pela interpretação do mapa, a gente observa que existe uma grande riqueza dentro desse continente. E aí, é claro, nesses dois quadros aí, a gente tem uma grande diversidade de quê? De recursos minerais e energéticos. energéticos.
Podem colocar aí, recursos minerais e energéticos. Tem que ser recursos ou pode ser Minerais e energéticos, pode ser abreviado. E aí no quadro ao lado, a gente tem ali, ó, nível industrial expressivo. Como a gente viu, a maior parte dos países da América Latina, as suas economias... Oi? Em cada um dos quadros. Um é minerais e outros são energéticos, tá? Como a gente havia comentado, pessoal, sobre a questão econômica e a industrialização dos países da América Latina, a gente viu que a maior parte dos países, a economia é baseada em qual setor da economia? Primário, secundário e terciário? Primário, não é isso? Atividades ligadas à agricultura, pecuária e ao extrativismo. Só que existem 3 países que se destacam, têm uma industrialização mais expressiva dentro da América Latina. Quais são esses 3 países? Quais são esses 3 países que têm uma industrialização mais expressiva dentro da América Latina? América Latina. Brasil. Argentina e Uruguai? Argentina. Não. Não. México. Falou? Desculpa. Aí é Brasil. Ó, só destacando aqui. Lúcia falou os 3 corretos e Rafael também, tá? Só para deixar registrado. Vamos lá. Brasil, México e Argentina. A ordem não interfere, tá? Vocês podem colocar aí como vocês quiserem. O outro falou aqui Estados Unidos, cara, e Canadá. Nossa. Vamos lá. América Latina busca o quê? Uma integração econômica. Financeira. Econômica. Como assim? Quais tipos de integração são buscadas por esses países, além da econômica? Não, peraí, segurança não. Econômica. Está referente à gestão desses países. Política. Política. E aí outra referente à população. Integração econômica, social, política e... Oi? Social. Social não, é parecido. Populacional. Cultural. Cultural. Pessoas. E aí ao lado, a gente tem ali, ó. Desenvolve a agricultura tradicional e a agricultura extensiva. Extensiva, exato. Intensiva e extensiva, agricultura, nunca ouviu? Vamos lá. Oi? E o outro lado, que é econômica, cultural, e qual é o outro? Política. E aí do lado aí tradicional, vocês colocaram extensiva, né? E enfrenta problemas, como a gente tinha falado agora há pouco, de concentração fundiária, onde os camponeses e quem disputam as terras? Latifundiários. Foi porque falaram aqui na sala virtual, latifundiários. E se os latifundiários possuem uma grande concentração de terra, os camponeses possuem o quê? Pouca concentração de terra. Pouco ou pequeno? Pouca ou pequena concentração de terra, tanto faz. E aí, do outro lado, organizações internacionais, né? E aí vocês podem destacar de acordo com aquelas que a gente tinha visto, comentado anteriormente, tá? Aquelas 3 que estão na página 55. União Europeia.
Não. Não, Na página 55, a gente tem o exemplo de algumas outras organizações internacionais. Completem com a sigla de cada uma delas. 55. Aqui, né? Aqui, ó, isso. Mercosul da... Tem na página 55. Pode ser? Não, utilizem as da página 55. E esse aqui qual sigla? Qual? Já está aí em cima. Unasul. OEA. OEI. São esses. Isso. Ó, uma dúvida. A página 58, 59, 60 e 60, eu passei para casa, não foi? 58. 58, 59. A gente nem... A gente tá tratando... Ah, é verdade, pessoal. Essa aqui é para casa, anotem aí. Para casa de hoje, tá? Peraí, calma aí. Deixa eu terminar. Unasul. Casa, tá? Página 58. Coloca o... Atividade de casa, página 58 e 59 e 60, tá? Muito obrigada. E eu estou devendo a correção com vocês da 38, não é isso? E a outra que é OEA e... De casa? Da 58 até a 60. Da 58 até a 60. Querem definir agora qual vai ser o assunto do simulado? Sim. Eu vou fazer uma correção ainda. 38. Eu vou fazer a correção porque, dependendo do assunto, vocês podem estudar por essas questões, tá? Então, vamos lá. Que deveria ser... Ó, quem estiver em casa, eu tinha combinado com o pessoal que está aqui na sala, como eu posso utilizar qualquer parte do livro, 3, a gente utilizar no mínimo 5 páginas, tá? Vocês podem sugerir algumas também, e eu também vou sugerir algumas para vocês. Alguns assuntos específicos. Acho que esse negócio de população não é tão bom, não. Bem povoado, Vamos lá. Página 8, Paisagens Naturais da América Latina. Sei lá. Eu nem me lembro disso mais. Eu não vou trazer questões para gente. Poderia ser América Latina e anglo-saxônica, qual é a página? América Latina. Eu continuo na mesma página. Foi, agora eu tô definindo os assuntos do simulado, tá? Sim. Pronto, vão acompanhando aí. A primeira página que eu defini foi as paisagens naturais, que é da página 8. Página 8? Isso, da página 8 até a página 10. Esse vai ser o assunto. Não tá dizendo nada. Não, só esse não. Esse é uma parte do assunto, tá? A América Latina, minha personagem, não diz nada. Vamos lá. Não, esse não. Esse não? Professor. Foi. Esse é o primeiro assunto, isso. O que é o primeiro? Esse da... Agora aquele negócio da população. Lembra que a gente trabalhou esse capítulo aqui? Não é tão fácil, né? Melhor. Ei, Rafael, pode falar. Entre paisagens. Trabalhou na aula online. Foi na aula online. Foi só esse que foi que a gente estudou até agora? Novo ou antigo? Não, aqui na sala. Foi. Só esse mesmo. Pronto. Qual é o outro, professor? Vamos lá. O outro, por mim, seria Mas o senhor ainda está com paisagem, André? população.
Qual a página? Oi? 22? Ó, página 22. América Latina e sua população. Que vai até a 26. Esse que vocês estão dizendo. É porque esse assunto é muito simples. É bem simples. 22 a 26. O senhor ainda vai colocar a Mas aí eu trago. Oi, Rafael, pode falar. Aí, no caso, vai ser só esse só esses dois, né? Já foram os principais. Não são só esses dois assuntos, não. Tem mais um. Eu acho que... professor, a página 42, a página... Pronto, o terceiro assunto é página 31. O terceiro, que é a urbanização, até 34. Não tem muita escolha. Ok, todo mundo conseguiu marcar? Até a página 4, até qual página, professor? Ai, meu Deus. Até a 34. 31 até 34. Peraí. Semana que vem, eu faço uma revisão com vocês desses assuntos. Ó, repetindo o primeiro, tá? A primeira parte, o primeiro assunto. Urbanização, que vai da 31 até a 34. Depois, o outro, que é da página 8 até a página 10. Peraí, o primeiro é qual? Ó, pessoal, vamos lá. 8 a 10 é o primeiro. 8 a 10 é o primeiro, tá? 20 a 26 é o segundo. Que dia é hoje? Isso. Página 20, 22, até a página 23 só? 26. Até a página 26 é o segundo assunto. E o último que eu falei com vocês, qual foi? O último? 31 a 33. 34. 31 até 34, né? Pode cair. Mas eu faço uma revisão com vocês baseado no simulado. Beleza, professor. Ok, feito, pessoal. Vamos lá para aquela correção que vocês pediram. Rapidinho. Vamos lá. Da página 32, 38. Não, 36. Todo mundo aí na página 36. E, professor, a página 22 até a quanto? Até a página 25, né? Deixa eu confirmar aqui, tá? É da... vinte e dois até 26. Ok? Vamos lá. Próxima questão aí na 36. A primeira ela diz o seguinte, ó. Ao longo deste capítulo, estudamos as características naturais da América Latina. Agora, com base nos seus conhecimentos, observe a figura abaixo e depois assinale a alternativa correta. Então, América Latina, século XX, é representada aí nesse mapa, e a resposta correta é justamente a letra D. A imagem revela o crescimento populacional que ocorreu na metade do século XX, devido à redução da taxa de mortalidade e aumento da taxa de Natalidade. natalidade. Perfeito.
36. Não, eu sei. Ah, a primeira questão ainda. Vamos lá. Segunda questão. Com base no que estudamos sobre a dinâmica demográfica da América Latina, complete o texto abaixo, tá? Foi quando ele falou que a ideia Ficar um pouquinho de pé, né, pessoal? Porque ficar sentado não dá, não. Tá vendo que a gente tem que ficar assim? Você já não. Entendi. Por que vocês reclamam? Ah, tá. Ó, vamos lá. Com base no texto que estudamos sobre a dinâmica demográfica da América Latina, complete o texto com as palavras a seguir. Então, vamos aproveitar isso aqui, esse pequeno texto, já que um dos assuntos do simulado vai ser a questão demográfica da América Latina. Então, vamos aproveitar para vocês tentarem completar esse texto, porque ele funciona, na verdade, como um resumo do assunto, tá? Então, o primeiro ponto diz aí o seguinte: até a década de 50, o quê? Sobre que região a gente está falando? Completem aí. América Latina. Tinha uma população relativamente grande ou pequena? Pequena. Somente a partir da segunda metade de qual século? 20. A população ocorreu significativamente. Essa explosão o quê? Demográfica. Calma aí. A Júlia tá virando uma metralhadora de resposta. Se explica pelas elevadas taxas de quê? E pela redução da taxa de mortalidade. As melhorias na Qualidade de vida. Perfeito. Da população ocorreu graças à ampliação do quê? E do? Professor, aqui. De saúde. De saúde qual outro? Só que eu inverti. Ah, tá. Igualdade de vida. Isso. Oi? Qualidade de vida. Só um momento aí. Tu parou, Antônio? Saúde e saneamento básico. Aí, saúde, saúde. Atualmente o crescimento o quê? Vegetativo. Crescimento vegetativo, isso, da população da América Latina teve o quê? Crescimento populacional. Não, Uma queda. teve uma queda. Peraí, tá? Tá. Nossa, pra que esse espaço tão grande? Esse antes de queda é o quê? Antes de queda é vegetativo. E aí, professor? Oi? Depois do saneamento básico, é o quê? Saneamento básico. Vegetativo. Não, por exemplo, dos serviços de... Saúde, isso é saneamento básico. E em cima é o quê? As melhorias na... Qualidade de vida. Ah, o quê? Vamos lá. Ainda assim, muitos países possuem um grande, Crescimento vegetativo. se comparado às taxas de países mais desenvolvidos. Então, aí percebo que a realidade a dinâmica demográfica dentro da América Latina, ela vai ser bastante diversificada. Em alguns países a gente vai ver uma taxa de crescimento maior. De modo geral, a gente vê crescimento populacional. De modo geral, a gente vai ver que em certos períodos a população ela cresceu muito por conta do aumento da taxa de natalidade e diminuição da mortalidade. Mas na atualidade observa-se uma redução. Porém, em alguns países, principalmente aqueles menos industrializados, e que a população ela trabalha mais, está ocupada mais com atividades ligadas ao setor primário da economia, a gente vai ver que, se comparado a outros países do mundo,
crescimento populacional ele ainda é um pouco mais elevado. E o aumento da população, ele também só não se deve apenas à redução da taxa de mortalidade e aumento da natalidade, mas alguns investimentos que ocorreram ao longo do tempo em saúde e saneamento básico. Vamos lá, verdadeiro ou F na questão número 3. Verdadeiro é. Oi? Repetiu o primeiro? Fiz. Letra D. Vamos lá. Compare as pirâmides etárias e depois marque verdadeiro. Marque V para verdadeiro e F para falso. Acontece. Vamos lá. Brasil, pirâmide etária e Guiana, pirâmide etária. Observe que a estrutura das pirâmides elas são totalmente diferentes, não é isso? Sim. Qual é a certa e qual é a errada? Vamos ver. Analisar cada uma delas. Não existe a certa e a errada. Existem pirâmides diferentes que vão retratar a estrutura social e demográfica de um determinado país. Mas tem que ter uma Existe um modelo de pirâmide ideal, que é justamente com todo, desde a base até o topo, com as mesmas medidas. Se o topo está muito estreito, ou a base está muito estreita, ou muito largo, ou mais largo, a gente tem problema. Tá? Por exemplo, se a gente tem uma base da pirâmide muito estreita e o topo muito alto, isso é bom ou ruim? ruim. O que é que a gente sabe a partir disso? A expectativa de vida ali é alta, porque a população idosa ela está em sua maioria. Porém, a gente tem um problema nisso, porque grande parte da população idosa ela é o que? Aposentada. E na base a gente vai ter menos pessoas trabalhando, contribuindo, com serviço de previdência e tudo mais. Tem um nomezinho, né? Trabalho. População economicamente ativa. É, sim. Okay? E aí, se a gente tem, por exemplo, um topo da pirâmide muito estreito e uma base muito larga, a gente sabe que a expectativa de vida ela é baixa naquele país, a taxa de natalidade ela é elevada. Vamos lá. As pirâmides etárias mostram contrastes entre os países com diferentes índices de desenvolvimento da América anglo-saxônica. Tem a pegadinha aí, viu? Vou deixar vocês responderem. Quem está em casa pode responder também. Tem uma pegadinha nessa questão. É F. É a terceira questão, professor. É, porque não é América anglo-saxônica. F ou falso? Ou F ou verdadeiro? F. F, Júlia já respondeu aqui o porquê que é F. Está correto. E vocês aí em casa? Por que é F? Eles disputaram. Alguém pode dizer quem está em casa por que é F? Justamente porque no texto está falando aí países da América anglo-saxônica, mas a gente não tem país da América anglo-saxônica, só tem da América Latina. Então é falso por esse motivo. Próximo. As pirâmides revelam países da América Latina com diferentes índices de desenvolvimento. A pequena porcentagem da população idosa, bem como a expressiva quantidade de jovens na Guiana, deve-se à baixa qualidade de vida da população e à ineficiência dos serviços médicos e sanitários. Consequentemente, tem-se uma redução da expectativa de vida e um aumento das taxas de natalidade e mortalidade. Verdadeiro. A pirâmide etária do Brasil possui a estrutura de um país menos desenvolvido quando comparado ao da Guiana. Falso. Em termos de forma da pirâmide, a do Brasil está mais equilibrada. E o último diz o seguinte, a pirâmide etária do Brasil possui uma estrutura diferente dos demais países da América Latina. Pois assim, difere. Tá certo ou é diferente? Difere, tá certo. Difere dos demais países da América Latina, pois assim como
México, Uruguai e China, e a Argentina possui maior índice de desenvolvimento econômico. Não, falso não, verdadeiro. Verdadeiro. A pirâmide etária evidencia as igualdades demográficas existentes entre os países da América Latina. Falso. Falso, né? A pirâmide é totalmente diferente uma da outra. Vamos lá, pessoal, seguindo aí com a nossa próxima questão. Ficou o seguinte: F, V, F, V, F. Vamos lá. O mapa abaixo traz informações sobre o produto interno bruto do continente americano em 2018. Você saberia identificar que tipo de representação se trata? Explique como é feita essa forma de representação. Eu não fiz esse. Eu nem vi. Tem espaço aí no livro de vocês para escrever o nome? Não dá. Deixa eu ver como é. Não dá. Ah, tem. Aqui ao lado Aonde? é só uma palavra que vocês vão colocar. Tá. Pessoal, quem está em casa, coloca o nome que eu vou dizer aqui ao lado do mapa, tá? Escrevam aí. Anamorfose. Anamorfose. Escrevam aí. Anamorfose. Anamorfose. Vocês não lembram, mas eu já havia comentado com vocês. Isso é um tipo de representação cartográfica que, se vocês perceberem aqui, a forma do continente está como deve ser. Ok. Não, né? É justamente isso. O que acontece? Ele vai utilizar esse tipo de projeção, conhecida como anamorfose, justamente para identificar, nesse caso aqui, o dado que está apresentando nesse mapa, os países que têm o maior produto interno bruto. Então, ou seja, além da representação pela cor daquele país que tem o maior produto interno, ele também distorce a forma do continente, da porção do continente, deixa ele maior, justamente para trazer esse exemplo, tá? Deixa ele maior. Deixa ele maior, distorcido. Percebam aí a América do Norte, por exemplo, ela não tem esse formato. Está bem pequenininha. Exato. O PIB na América Latina é muito inferior do que dos países da América. Entendi agora. Entendeu? Vamos lá. Questão número 5, ela fala o seguinte. A partir do que estudamos sobre o Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, dos países latino-americanos, relacionamos os países abaixo com suas respectivas afirmações. Então, aí, o primeiro diz o seguinte: possui IDH muito semelhante ao de países como o Brasil. Sim. Calma aí. México? México, 5. Só definir México. Segundo, o país que possui um dos IDHs mais baixos da América Latina. Tem naquela tabela que a gente tinha visto anteriormente, que a gente viu na aula de hoje. Eu coloquei Paraguai, mas eu acho que não é. Tá certo. Mas tem outros também. Paraguai e Bolívia. Não, mas só dá. O senhor tem qual questão? O senhor tem qual questão? O segundo do número 5. 5, Segundo. 2 e 3. 2 e 3 no segundo. Não É porque dá. tá muito barulho. Mas vai assim, ficar faltando. não tá gritando aí na sala. É o que tá Vai dizendo? repetir. Vai ficar faltando não. Relaxa. Achei. Vamos lá. Próximo. Apesar de ser o maior país da América Latina, não possui o maior IDH da região. Quem é? Brasil. É um dos países com o maior IDH da América Latina. Argentina. Não, Argentina. Argentina. O país que faz fronteira com a Argentina e possui IDH elevado em comparação aos demais países da América Latina. Mesmo que vocês não soubessem o valor do IDH, vocês saberiam que faz fronteira. Aí ficaria fácil para responder. Seguindo, vamos lá.
Letra não, sexto não. Então, Letra Deus. sexto. Meu Deus, é para marcar a alternativa. Ó, esse número 6, vocês vão precisar escrever uma palavra para cada uma dessas alternativas, tá? Então vamos lá. É uma palavra, é cada alternativa aí, da letra A até a letra D, é uma palavra para responder cada uma delas. Não, essa não é não. Essa é uma. E aí, como tem espaço na coluna, vocês podem escrever aí ao lado, tá? Vamos lá. As afirmações abaixo descrevem Mas não dá para escrever. a palavra dá. Diferentes tipos de movimentos migratórios na América Latina. Classifique-os de acordo com a sua escala intercontinental ou intracontinental. O primeiro é o seguinte: a América Latina tem recebido uma grande quantidade de refugiados sírios. Por aí eu já parei, não vou ler tudo. É intra ou inter? Inter. Está vindo de outro continente, pessoal. Quando vem de outro continente, é inter. Quando é do mesmo continente, é intra. Segundo, grande parte das melhores universidades do mundo estão localizadas na América do Norte. Isso explica o fato de muitos jovens brasileiros migrarem para estudar em países como Estados Unidos e Canadá. Intra. Saindo do Brasil para o Canadá, é o movimento migratório dentro do mesmo continente. Por isso que é inter. Intra. Desculpa, intra. Vamos lá. Devido à ditadura na Venezuela, a população tem migrado buscando refúgio em países como a Colômbia e o Brasil. Intra. E por último, é comum a migração de trabalhadores rurais em determinadas estações do ano. Intra. Não, só um momento, tá? Peraí, calma. Calma. Isso ocorre, por exemplo, no sertão nordestino durante períodos de intensa seca. É intra. É intra. É intra. Professor, Isso. a aula do senhor acaba que hora? A aula do senhor? Professor, Isso. Olha, migrações dentro de qualquer país da América Latina, dentro do continente americano, migra de um país para o outro, é intracontinental. E se sai da América, por exemplo, vai para a Europa, por exemplo, é intercontinental. Oi, Rafael, pode falar. Não, a Europa é aula. Até que hora? Acho que até 9h30. Tô esperando. Acabou, então, né? Acabou. Acabou. Ó, vamos correr então para ver se a gente consegue fechar a correção. Mas O 8, vamos lá. não, o 7. A ideia né? Ah, é o 7. Ó, o 7 e o 8 são perguntas para responder, então vamos pular, né? Porque senão não vai dar tempo. O 9, segregação urbana, coloquem aí. Letra B. 4. A letra A, a notícia faz referência a uma favela. É a resposta. E o B é número 4. Segregação urbana. Faz referência a uma favela. Ó, vamos lá, a cruzadinha aí da questão número 10. Primeiro, intercontinental. Segundo, intracontinental. Intercontinental. Isso foi tarefa de casa. Isso é correção. Exato. Intercontinental no primeiro. Intracontinental. Intracontinental no segundo.
Terceira no fim. cortiços. Não, o que vai você, pai? Terceira, cortiços. Não, só porque Juliano fez, ele tá esperando. O 4 é povoado. Eu coloquei todo hora. Ah, não. É o quê? Termine aí que eu vou seguir. Olha a igreja. Povoado. O 5º é anamorfose. O 6º, urbanas. Eu coloquei litoral. Houve? Foi? Deixa eu ver aqui qual é. A população da América Latina concentra-se nas áreas urbanas. É urbana. O 6º é urbanas. Isso. O 7 é forçada. Forçado. Forçada, não. Depende se usou litoral ou urbana, né? Aí seria No caso, litoral. isso. Forçada, né? É, Tá. O outro. Só falta o 8, né? É. Favelas. não. Vamos lá. E O sétimo qual o segundo. segundo? O 7º, forçada. Ó, 11º, podemos definir a anamorfose como todos os mapas que representam o espaço geográfico mundial, mapas que fazem uso de cores monocromáticas para representar fenômenos. Letra D. Mapas com escala cartográfica que apresentam deformações para representar um determinado fenômeno. Pode marcar. E aí, O resto é. Sai, cara. Vai escrever. ó, o número 8 eu só vou comentar com vocês, tá? O sétimo também. Isso. Vai fazer, não é? Que ótimo. Acabou. Pessoal. Pessoal que está em casa, valeu por hoje. Encerrando aqui, tá? Daqui a pouco outro professor chega. Tchau para vocês. Na próxima aula, a gente vai finalizar o livro, tá? Tchau para vocês.